Paz do Senhor, queridos amados amigos e irmãos, estamos mais uma vez aqui falando sobre a série Discípulos de Jesus. Estamos falando dessa série maravilhosa, iniciando sobre os 12 discípulos de Jesus, falamos de Mateus, Marcos, Lucas, os primeiros 4 evangelhos, tratamos de todos os 12 discípulos aqui, até chegar a Pedro, que encerramos essa parte dos 12 que andaram com Jesus e passamos agora para os que não andaram com Jesus, mas pela fé conheceram através dos 12, depois do dia de Pentecostes, depois do Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Agora esse povo estava ali aprendendo da palavra de Deus com Pedro, com todos os discípulos que aprenderam com Jesus, e através do Espírito Santo, Deus usando grandemente a igreja. A igreja cresceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e ali tinha tudo em comum, repartiu os seus bens, repartiu tudo, porque o Espírito Santo sabia como conduzir a igreja. Só que a igreja cresceu e precisava muito daqueles que cuidassem ainda dos seus irmãos, dos mais humildes, e agora escolhe 7 homens cheios do Espírito Santo, e vamos falar desse grande discípulo chamado Estevão, que foi o primeiro mártir. Ele chegando ali, sendo o primeiro dos mártires, mas não negou a sua fé, esteve firme, servindo ao Senhor grandemente. Vamos falar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que vai falar de Estevão. Fala assim: mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra, os discípulos dizendo, esses parecem contentar toda a multidão, e alegaram que Estevão, homem cheio do Espírito Santo, de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélio de Antioquia, apresentando-se ante os apóstolos, estes orando e puseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, multiplicava muito em números de discípulos, grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio do Espírito Santo de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Então, querido, escolheram 7, dentre esses 7, esses homens cheios do Espírito Santo, também estava Estevão. E aqui a Atos dos Apóstolos vai falar sobre a vida desses discípulos, desse chamado Estevão, a qual ele vai pregar do Antigo Testamento e através do Espírito Santo mostrando para os sacerdotes, para os saduceus, para todos aqueles que queriam aprender da palavra. E o legado de Estevão foi esse, querido, foi não negar sua fé, mesmo que ele foi apedrejado, sendo ali o primeiro mártir da igreja, como no final de Atos capítulo 7, fala que ele vai entregar a sua vida. Eles se admiraram muito com a sabedoria que aquele homem de Deus tinha. Então, Estevão tinha uma sabedoria grande, tirada tanto dos conhecimentos que ele tinha, como também do Espírito Santo, dava para ele através da palavra, qual eles conheceram, e a vida qual eles tiveram, conhecendo através dos discípulos e através da sua fé com Cristo. Então, Cristo ali foi a fé e a base de Estevão. Então, que você venha guardar cada dia mais esse legado deste grande discípulo, grande homem, que foi usado por Deus, sendo o primeiro mártir, mas foi usado grandemente. Então, aqui nós trazemos aqui a nossa série de discípulos, que agora, pela fé, como um grande apologista, serviram ao Senhor, crendo em Cristo, vivenciando a vida, fé cristã, ali na era cristã agora, com a igreja primitiva, com os discípulos, tomando de conta a formação da igreja agora ali, se formando, formalizando. E nós trazemos aqui para você aprender mais cada dia de cada um desses discípulos, Você venha guardar no coração, na sua vida, a fé que esses homens tiveram. Se você tiver dúvida, pesquise, busque o Senhor. E fique conosco durante essa semana, estaremos falando sobre os outros discípulos. Hoje falamos sobre Estevão, mas Estevão não andou com Jesus, mas conheceu os discípulos e, conhecendo o Espírito Santo, falou da sua fé e não negou a sua fé, que é o importante, não negarmos a nossa fé, e mesmo em crise e problemas, ou a mesma morte, e não negarmos a nossa fé e permanecermos firmes servindo ao Senhor. Vou ficando aqui com a minha série, os discípulos de Jesus, e que Deus vai abençoar você. Se você gostou, compartilhe, deixa Deus abençoar a sua vida e mais pessoas ainda. Deus abençoe você, até amanhã, se Deus nos permitir.